Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles, dos irmãos dele, né? Ora, Israel, que é o Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido, o José havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Então vamos para só um pouquinho aqui, pessoal. José não era o filho mais velho de Jacó. Não era. Nós estamos lendo um texto que está falando que José era o queridinho de Jacó. Mandou fazer uma túnica, enrolava o pescoço, uma túnica colorida. O costume era dar a túnica ao filho mais velho, primogênito. E o que representava a túnica? A túnica, ela era um presente do pai, o pai que estava dando autoridade para o filho mais velho representar o seu clã. Era uma espécie de moral que o pai dava para o filho mais velho diante de todos os irmãos. Mas como José recebe essa túnica se ele não é o mais velho? Ele não é o mais velho. Então veja, José era o queridinho de Jacó, que era filho da sua primeira esposa, a Raquel. A Raquel, lembra da história que falamos semana passada? Jacó casa com Lia, achando que era Raquel. Trabalha mais 7 anos para poder casar com a esposa querida, que era a Raquel. Então agora ele tem 2 esposas. Ele tem a Lia e ele tem a Raquel. A esposa querida era a Raquel. Só que a Raquel era estéril. Então eles oram, estou falando de Jacó. Eles oram, Deus responde, a Raquel fica grávida. Nasce o José. Só que quando José nasce, a Lia já tinha 2 filhos de Jacó. Agora Jacó tem quantos filhos? 3. Certo? A Lia deu mais 2 filhos. A Bila também. Porque quando a Raquel morre o segundo filho, que era o Benjamim, a Raquel teve 2 filhos, o primeiro José e o segundo o Benjamim. Aí ela morre nesse parto, a Raquel morre no parto do Benjamim, que era o mais novo. Então, gente, o que acontece? A Bíblia é maravilhosa, né? Porque ela está contando toda a história de Jacó, dos irmãos de José, que eram 12, 13 uma mulher e 12 homens. É daqui que se formam as 12 tribos de Israel, onde se formam o povo de Israel, das 12 tribos, vindo dos 12 filhos de Jacó. E o que acontece é que Jacó, ainda adolescente, tem o seu primeiro trauma.
ele perde. O primeiro trauma foi a morte da sua mãe. Veio um outro trauma. Estou falando de José. Ele é vendido pelos irmãos. Tinha uma espécie de perseguição a José por causa do quê? Da túnica. O Rúben, ele invejava muito a José. A túnica deveria ser dele, O outro, o Judá, não, deveria ser minha. Eles ficavam naquela disputa. E tudo que acontecia no campo, porque ele era pastor de ovelhas, quando chegava em casa ele contava tudo para o pai, o que tinha acontecido, as presepadas que eles estavam fazendo lá no campo. Lá no campo, Deus também mostrava para José, por meio de visões e sonhos. Deus revelava para José o que iria acontecer no futuro. Sol e a lua se inclinavam diante dele, os feixes que eles colhiam para levar para os animais. Ele teve uma visão que esses feixes se curvavam diante dele, do feixe dele, os 11. Ele contava para os irmãos o que tinha sonhado e o que tinha visto com inocência. E nós aprendemos aqui, com o erro de José, que existem coisas que Deus fala e mostra para nós que a gente não deve contar para ninguém que não está na nossa mesma fé. Eu vou dizer de novo: existem coisas que Deus vai falar e mostrar para você que você não deve sair aí contando para todo mundo, e principalmente para pessoas que não estão na sua mesma fé, no seu mesmo propósito. Isso é um erro gravíssimo, pessoal, de você queimar cartucho, ficar falando demais, falando mais. E aí foi um erro de José. Os irmãos tinham inveja dele e passaram a persegui-lo por conta da túnica, e porque o pai Jacó demonstrava demais o seu amor para com José. Demonstrava demais. Meu filho querido. O Jacó abraçava mais o Jacó do que o Benjamim, do que os outros irmãos. Os outros irmãos já eram homens, mas o Jacó, ele demonstrava facilmente o seu amor por José. Então o que aprendemos com José, pessoal? Não conte os seus sonhos para quem não pretende fazer parte deles. Para que contar? Tem gente que ainda faz pior. Tem a rede social hoje, não é? Joga lá para o mundo inteiro ver. Quer um conselho? Vença em silêncio. Em silêncio. Trabalhe e conquiste em silêncio. Ah, mas eu gosto de mostrar. Mostrar, ok. Depois você vai se arrepender. Porque José fez isso. Ele sofreu muito por conta disso. Veja, José, ele é pego pelos irmãos numa viagem, jogado dentro de um buraco. Antes disso, ele quase morreu pela mão dos próprios irmãos. Nós vamos matar você, José, seu miserável. Um dos irmãos disse: não faz isso, porque ele é nosso sangue. Deixaram ele lá no poço, com fome e com sede. Quando passava, então, os estrangeiros, foi oferecido ele como escravo e foi vendido. Chegaram em casa dizendo para o pai: nós perdemos o nosso irmão, foi morto pelo animal. Aqui está a túnica dele, melada de sangue. Jacó chorou muito. É uma história que todos nós sabemos, mas eu vou contando aqui ao passo da história o que vai acontecendo. A inveja, o sofrimento,
a venda como escravo para o Egito. Lá no Egito ele se destaca. Quando ele começa a vencer lá no Egito, primeiro ele chegou como escravo, foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele começa a se destacar. Potifar então entrega aos cuidados de José toda a sua casa, todo o seu trabalho, todos os seus investimentos, na responsabilidade de José. Ele era responsável, cuidava bem de tudo, vencia em silêncio. Então o diabo, mais uma vez, quis derrubar Jacó, ou José, por meio de uma mentira, porque o Satanás usava a esposa de Potifar para seduzir José, e José sempre fugia, porque ele era um homem de Deus. Agora eu preciso contar um detalhe sobre isso. Lá no Egito não havia ninguém que servia ao Deus de Abraão. O Deus de Abraão era um Deus desconhecido, ninguém conhecia o Deus de Abraão. Compreende, pessoal? E, no entanto, José está no Egito, fazendo as suas orações, servindo a Deus, louvando a Deus, mesmo sozinho, mesmo sem demonstrar para todo mundo a sua cultura e a sua religião, mas ele está sendo fiel a Deus, não para mostrar para ninguém, mas sendo fiel a quem? Aos olhos de Deus. O Senhor percebia tudo, e o diabo entra para atrapalhar as promessas que Deus tinha revelado a José lá atrás, que um dia ele seria grande, que um dia José ia governar, que um dia José seria a cabeça. Então o diabo entra para atrapalhar. Vocês estão entendendo, pessoal, o que acontece na minha vida, na sua vida também? Deus tem um projeto para você, Deus tem uma promessa para você. Você está aqui servindo a Deus, está tudo dando certo. Daqui a pouco o inimigo vai usar uma situação para tentar atrapalhar você, para que as promessas de Deus não se cumpram na sua vida. Quer um conselho? Vigia, mantenha-se fiel a Deus, mantenha-se fiel a Deus, mantenha-se fiel, mantenha sendo fiel no seu casamento, mantenha sendo fiel nos seus negócios, mantenha sendo fiel em tudo. Quando você estiver bem, cuidado com o seu ego, porque se você não tiver cuidado com o seu ego enquanto você está bem, pode ser que você também se esqueça de Deus. Possa ser que você também, eu vou para a igreja para quê? Eu vou orar para quê? Eu estou bem? Tem gente que fala assim: o que eu vou fazer na igreja? Eu não estou nem doente. Veja a frieza de algumas pessoas. Eu já ouvi muitas pessoas falar sobre isso. Mas José, estava tudo dando certo para ele. O Potifar disse: você manda em tudo aqui, mas tem uma coisa, não toca na minha mulher. E foi ali onde o diabo começou a investir. José então é acusado de atacar a esposa de Potifar. Ele é preso, ele apanha. José está sendo humilhado lá na prisão por algo que ele não cometeu. Então veja, pessoal, ele é acusado. A esposa de Potifar fala assim: ele tentou me agarrar, ele tentou me estrupar. Em quem Potifar ia acreditar? No José ou na esposa? Na esposa. E era mentira. Foi preso injustamente. Uma pergunta: cadê Deus que não viu isso? Cadê Deus que não interferiu nessa situação tão ruim de José, já que ele era um servo temente e fiel? Aí, pessoal, eu prefiro entender da seguinte forma: se Deus lá atrás havia feito uma promessa de eu ser grande, de eu ser cabeça, de eu governar, antes dele cumprir isso, ele deverá conhecer-me,
se eu estou pronto para isso. Ou você acha que Deus vai dar tudo de graça assim? Um toque de caixa. Deus vai me testar. Como é que Deus vai me testar? No meu caráter. Como é que Deus vai me testar? Na minha fé, na minha fidelidade, no meu compromisso. Você não encontra na Bíblia José reclamando, dizendo: cadê o Senhor que permitiu que acontecesse isso comigo? Você não vai encontrar isso. José murmurando, reclamando, você não vai encontrar. Por quê? Porque ele não fez isso. O cara é odiado pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente. Em nenhum momento ele abre a boca para reclamar. Mas creio que nos seus momentos difíceis passava-se pela sua mente: Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida e o diabo está querendo me distrair. Repito, Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida, mas o inimigo está querendo me distrair. Se ele consegue me distrair, Deus não cumpre as promessas na minha vida. Então é um teste, pessoal. E é possível que eu passe por esse teste e você também, assim como José. José não nasceu e foi ser direto governador, não. Houve processos de amadurecimento. Houve testes para ver se ele passava pelos testes. Até que alguém um dia tem um sonho e diz para José: olha, eu tive um sonho. Era um ex-copeiro do faraó. Eu tive um sonho. E o José interpreta o sonho do copeiro dizendo: olha, daqui a 2 dias você vai retornar e vai servir na mesa do rei o vinho. Só te peço uma coisa: quando estiver lá, lembra de mim. Nós estamos presos aqui. O outro também teve um sonho, diz: eu também tive um sonho. E José disse para ele: infelizmente para você é ruim. Dentro de 2 dias o faraó vai mandar matar você. Então o copeiro é restabelecido ao seu cargo. Deus trabalha um sonho em faraó, ninguém consegue interpretar. O copeiro lembrou-se de José e diz: meu senhor, permita-me, quando eu estava na prisão, um prisioneiro chamado José interpretou o meu sonho e o sonho do outro colega, e da forma que ele falou aconteceu. E o faraó diz: eu vou ouvir a interpretação do meu sonho por um prisioneiro. Ele se sentiu até humilhado, porque os seus conselheiros, os sábios que aconselhavam a faraó, ninguém conseguia interpretar. Mande chamar ele. Diante de faraó, o faraó diz para José: o meu sonho é esse, interprete o meu sonho. E José vai dizer para ele: não sou eu quem vai interpretar, mas assim Deus diz ao faraó que essas 7 vacas gordas serão 7 anos de fartura. As 7 vacas magras que devoraram as 7 vacas gordas, 7 anos de fome sobre o Egito. Muita fome. Primeiro haverá abundância, depois dos 7 anos haverá 7 anos de fome. Aconselho ao faraó colocar alguém que saiba governar bem os primeiros 7 anos de fartura, para quando chegar os 7 anos de fome, o Egito não pereça de fome, tendo alguém com inteligência para governar. Olha Deus trabalhando. Olha Deus trabalhando. Jamais José iria imaginar que seria ele o escolhido. Mas Deus já havia dito lá atrás: sua hora vai chegar, sua hora vai chegar, sua hora vai chegar, sua hora vai chegar. E a história é tão linda que o ímpio faraó diz para José: esse homem é você. Vocês estão percebendo? De preso
a governador, mas um preso injustamente, uma calúnia. Agora José torna-se governador do Egito, e nos anos de fartura ele tem a capacidade de guardar certa porcentagem do trigo. E quando chegou os 7 anos de fome, os países iam até o Egito para comprar comida, e José estava ali vendendo a comida para o mundo todo. O mundo todo morria de fome, o Egito não, porque tinha alguém de Deus lá administrando. É uma história muito bonita. E aí é onde os irmãos de José vão comprar alimentos lá no Egito e se dão de cara com um homem. José os reconhece. A história é muito bonita, pessoal. José os reconhece, mas eles não reconhecem a José. José então manda chamá-los à parte, e José faz um teste com eles. Vocês não estão aqui para comprar alimentos, vocês são espiões, vocês querem nos roubar. Era um teste. Mas eles estão ali: não, meu senhor, nós não somos espiões, nós vamos comprar comida, está aqui o dinheiro. José então dá ordem que os empregados dessem para eles as sacolas de alimentos, mas colocasse por baixo o dinheiro. José usou uma estratégia ali. Não era que José estava dando de graça a comida, mas era um teste para saber o que eles iriam dizer. E pasmem os senhores, quando eles foram interpelados no caminho, dizendo: ei, vocês estão nos roubando. Quando abriram lá os sacos, estava lá de fato dinheiro, um copo lá do faraó de ouro. José então manda chamá-los e dizer: por que vocês estão fazendo isso? Um de vocês vai ficar aqui preso até que me tragam o mais novo aqui. Veja, Jacó ainda sofria com a dor, em tese, da perda de José, e agora teria que correr o risco de perder o mais novo, que era o Benjamim. O Benjamim agora era o filho querido de Jacó. Jacó já é velho. Mais uma vez era um teste. Era um teste. Queria ouvir da boca deles o que foi feito com o outro. Quantos irmãos são? São 12. E o que foi feito com o outro era o José. O José foi morto por um animal. Foi morto por um animal? Foi morto por um animal? Vocês estão percebendo aí, pessoal? Bom, eu não vou contar a história toda, mas vocês sabem que em todo o tempo José, as atitudes de José não era de raiva, nem de ódio, nem de pagar na mesma moeda. Veja que o próprio Deus também estava vendo aquilo, que por tudo aquilo que José já tinha passado, ele agora estava maduro, espiritualmente falando. Então quem tem um coração voltado totalmente para Deus, não tem espaço para vingança. Eu disse, não tem espaço para quê, gente? Para vingança. Eu não acredito que alguém que diz ser cristão sente vontade de se vingar do outro que lhe fez mal. Olha, se você não sabe, uma das maiores virtudes de um verdadeiro cristão é o perdão. Sua carne não quer, sua alma também não quer perdoar, mas pelo fato de você ser convertido, você perdoa, e aquilo torna-se para você uma virtude de Cristo, porque Cristo também perdoou os seus algozes. E por isso que eu sempre digo, não é fácil perdoar. É fácil perdoar, gente? Não é, mas quem perdoa tem virtude.
virtude de Cristo, porque Cristo perdoou. Mas parece que José está à frente do seu tempo. Ele não se vinga, mas ele abençoa, ele perdoa. É como diz a palavra: o maior sempre abençoa o menor. E José, na qualidade de governador, ele está abençoando o Egito. O Egito está conhecendo o seu Deus. Faraó está conhecendo o seu Deus. E quando veio então seus irmãos, ele também os perdoa. Então vamos lá, pessoal, vamos entrar na mensagem. Você quer ser grande, você quer governar, você quer que Deus cumpra as promessas dele na sua vida, mas vai às perguntas. Você está pronto também para perdoar? Você está pronto também para aguentar certas coisas calado? Eu vou dizer de novo: você quer governar, você quer ser cabeça, você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, mas será que você está pronto para perdoar? Será que você está pronto também para aguentar certas coisas e não abrir a sua boca para reclamar? Aguentar, dizer: eu creio que as promessas de Deus é maior do que essas dores, que o que Deus vai fazer na minha vida é maior do que essas perdas. E nós estamos vendo José se superando, se superando, se superando, se superando. Deus sempre dando inteligência, capacidade para interpretar sonhos, capacidade para fazer uma administração impecável. Porque quando chegou os 7 anos de fome, o Egito estava bem, muito bem, muito bem, porque tinha um homem de Deus ali. Então, se você quer que as coisas também vá bem na sua vida, o princípio de tudo isso é o temor a quem? O temor a Deus. Não fuja disso. Há pessoas que dizem: a minha vida só vai dar certo se eu mudar de emprego, se eu mudar de bairro, se eu mudar disso, se eu mudar daquilo, se eu mudar até de igreja. Gente, sua vida só vai mudar quando você passar a obedecer a Deus, quando você deixar de ouvir gente que não tem nada de Deus, quando você fechar a sua boca, quando você começar a lutar e a vencer em silêncio, quando você começar a cuidar daquilo que Deus te deu com responsabilidade. E quando o inimigo vier para cima de você para te derrubar, para impedir você de vencer, ou talvez até distrair você, você está pronto para passar por esse deserto. Ninguém quer passar, nem eu, pessoal. Nós não queremos passar por desertos, mas Deus envia. Sim ou não? Eu não quero passar por um deserto, mas Deus diz: mas eu quero que você passe, então seja comigo, Senhor, não me deixe sozinho. Amém? Que se Deus disser que eu terei um deserto, que Ele me dê água no deserto, que Ele me traga o maná no deserto, que Ele esteja comigo no deserto. Se Deus quer que eu vá, amém, Ele vai comigo. Então o meu deserto pode ser desconfortável, mas sempre haverá provisão. Diferente de um deserto que a pessoa mesmo quis ir para lá, cometeu bobagem e será cobrado por conta disso. Então, para a gente terminar a mensagem, Faraó conhece o Deus de José. José teve a capacidade de ser fiel a Deus no pouco, e também teve a capacidade de ser fiel a Deus no muito. Ele soube controlar o seu ego. Tem um ditado que diz: quer conhecer uma pessoa? Dê tudo para ela. Quer conhecer uma pessoa? Dê dinheiro para ela, dê tudo para ela. Mas José não muda, continua sendo o mesmo, simples, temente a Deus, responsável, sem cometer injustiças, guardou seu coração, temente a Deus. O Egito teve paz por causa desse homem, o Egito teve prosperidade por causa desse homem, o Egito teve fartura por causa desse homem. E se falava nas ruas, qual é a religião de José? Qual é o Deus que ele serve? E José não tinha vergonha de dizer: eu sirvo ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Israel, que é o meu pai. Para quem não sabe, Deus mudou o nome de Jacó para
Israel. Jacó não era mais chamado de Jacó, chamava-se Israel. Portanto, gente, olha Deus cumprindo a promessa em Abraão, em Isaac. Olha Deus cumprindo a promessa por meio da aliança de Jacó, agora na vida de seus filhos e de José. Um detalhe que eu não posso deixar escapar: quando eu disse que a túnica foi dada a José e não a Rúben, Rúben era filho de Lia. Quando Jacó chegou nas terras de Labão, que se apaixonou por Raquel, e no dia do casamento foi a Lia, ele disse: mas não é essa mulher que eu queria, é a outra. E ele diz: a mais velha, a mais nova não casa na frente da mais velha. Esse é o nosso costume. Mas eu quero é ela. Trabalhe mais 7 anos. E ele trabalhou sim os 7 anos. Muito bem. Então nasceu Rúben, filho de Lia. A túnica deveria ser de Rúben. Mas se Jacó tivesse casado com Raquel, que era a primeira esposa pela qual ele queria, a túnica de fato seria de quem? A túnica de fato seria de José. O que eu quero dizer com isso é o quê? Que com Jacó também aconteceu a mesma coisa. Jacó tinha um irmão chamado Esaú, irmão gêmeo. Jacó tinha um irmão gêmeo chamado, e quem nasceu primeiro foi o Esaú. Só que a Bíblia diz que Deus não escolheu Esaú, Deus escolheu Jacó. A bênção da primogenitura deveria ser do mais velho Esaú, mas Deus disse: não, eu quero é Jacó. Eu estou falando essas coisas para fazer você entender o seguinte: que quando Deus tem uma promessa sobre a sua vida, Ele não quer saber se você é pequeno, se você é grande, se você é magro, se você é gordo, se você é branco, se você é negro. Deus não quer saber se você tem capacidade intelectual ou não. Deus não quer saber disso. Deus só quer saber de uma coisa: você vai me honrar? Você vai andar na minha presença? Você vai ter aliança comigo? Veja, Esaú não quis saber de aliança com Deus. Então Deus não errou, porque Isaac deu a educação religiosa. Escuta aí, pega isso, pessoal. Isaac, pai de Esaú e Jacó. Isaac deu a educação religiosa para ambos, para Esaú e para Jacó. Ele deu educação espiritual para os dois, mas a Bíblia diz que Esaú não quis saber. Está vendo como Deus não errou? Esaú não quis saber. E aí a gente vê Jacó lá no deserto, orando, pedindo misericórdia a Deus, fazendo aliança com Deus, fazendo voto com Deus. Nós estamos vendo Jacó temente a Deus. Então Deus não errou. Então eu termino a minha palavra dizendo para você: eu creio que Deus tem promessa na minha vida, na sua vida. Amém, pessoal? Você crê nisso? Sim ou não? Mas faça por merecer, porque tem uma promessa, significa o quê? Você pode, mas você também pode perder se você não honrar. Honre, honre, faça aliança, não se desvie, seja fiel a Deus, ande nos caminhos do Senhor de verdade, porque aquilo que foi prometido se cumprirá. E hoje o mundo está cheio de pessoas que dizem assim: eu creio que Deus tem promessa na minha vida, ela vai acontecer. Mas essa pessoa que fala isso não faz nada para que a promessa se cumpra. A promessa só vai se cumprir se houver do seu lado, da sua parte, a fidelidade, o interesse, a aliança. Se não houver isso, Deus não vai cumprir. Veja, Deus falou para o povo: vou tirar vocês do Egito e levar para uma terra que mana leite e mel. Deus não cumpriu essa palavra na vida do povo. Por quê? Porque não pôde? Não, não fez porque o povo murmurou.
Então Deus disse: não vai mais entrar mais ninguém. Mas bispo, outro dia o senhor falou aqui que Deus fez o povo entrar na terra prometida. Os filhos deles, eles não. Eles não, porque eles murmuraram. Deus disse: por que vocês murmuraram? Vocês ficarão nesse deserto, sofrerão e morrerão nesse lugar. Os filhos de vocês entrarão depois de Josué e Caleb. Então Josué e Caleb foram os primeiros a entrarem na terra prometida, porque neles havia um espírito diferente, eram fiéis. E o Senhor disse: vocês não entrarão, por causa da maldade, por causa da rebelião, por causa da murmuração. Os filhos de vocês só entrarão lá depois que o último de vocês tombarem nesse deserto. Sabe quanto tempo eles ficaram lá? 40 anos. Quando morreu o último, que deu 40 anos, os filhos deles entraram. Os filhos não tiveram culpa do erro dos pais, e Deus permitiu que entrasse. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você manter a sua comunhão com Deus, Deus vai cumprir sempre a promessa na sua vida, de você ser cabeça, de você governar, de você ir bem em tudo que você fizer. Isso não significa que não haverá intervenção maligna. Sempre haverá, pessoal. Sempre haverá. Nossa vida aqui na terra é uma guerra. Nós só teremos paz de verdade quando a gente entrar no reino da glória. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente vai se decepcionar, a gente vai esquentar a nossa cabeça, a gente tem que se desviar de cada anta que Satanás manda, não é verdade? Para a nossa vida. A gente sempre vai ter que vigiar enquanto a gente estiver aqui. No dia que Jesus levar a igreja, arrebatar a igreja, aí sim, Apocalipse diz que lá não haverá fome, lá não haverá dor, lá não haverá choro, lá haverá paz eterna com Deus. Mas entenda, enquanto você estiver aqui, você vai precisar sempre vigiar. E não tem nenhum problema, pessoal. A gente está aqui até que Jesus permita a gente encarar os nossos desafios de cabeça erguida. Para que pecar se Deus tem o melhor para você? Para que se desviar? Para que se distrair se Deus sempre tem o melhor para você? Ah, mas a minha vida será muito melhor se eu aceitar isso. Por 1 minuto, por 1 hora, por 1 dia, por 1 semana, porque vai acabar. O presente do diabo tem prazo de validade, dura um tempo. Vale a pena então trocar a bênção, a promessa, por um prato de lentilhas que você come e daqui a 2, 3 horas você vai ter fome de novo? Adianta? Não, isso não é negócio. Mas a bênção que Jacó recebe abençoa ele, abençoa seus 12 filhos, 13 filhos, e faz de um deles maior, referência. Os filhos de Jacó, por mais que tenham dado suas caneladas, erros gravíssimos, por causa da aliança que Deus fez com Israel, com Jacó, seus filhos são abençoados também. Cada um deles representa uma tribo. Cada tribo tem uma função. Cada tribo tem uma responsabilidade. Cada tribo tem uma bênção. Todas as tribos então compunham então um povo forte. Amém, pessoal? Um povo forte, temente a Deus. E nós estamos hoje aqui, até porque Cristo, o Senhor Jesus, filho de Maria, Maria e o seu esposo José, esses dois, são descendentes da tribo de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó.
irmão de José. Eu disse que cada tribo, cada uma delas tem uma bênção especial. E Judá, um dos filhos de Jacó, se destacou muito também entre a humildade e a compreensão e amor. Ele sempre expressava humildade e amor. Estou falando de Judá. Ele foi um dos que não concordou com a ideia de matar José. Quando eles falaram, vamos matar José, o Judá chegou e disse, ele é sangue do nosso. Essas palavras saíram da boca de Judá. Não façamos isso, ele é sangue do nosso sangue. E aí quem diria, né? De Judá viria então, do sangue de Judá, Maria, José, o casal que cuidou de Cristo, gerado pelo Espírito Santo. Bom, eu quero concluir aqui essa palavra dizendo para você, pessoal, se você está como José, num passado não muito distante, Deus revelou para você coisas maravilhosas, mas o que você está vivendo atualmente é dor. E aí você fica intrigado com isso. Espera aí, como é que Deus diz que eu serei grande se eu só estou apanhando? Espera aí, como é que Deus diz que eu serei cabeça se eu só sofro? Como é que Deus diz que vai fazer coisas extraordinárias na minha vida se eu só perdo? Eu quero dizer para você que isso aí é apenas uma fase, isso vai passar. O que Deus falou vai cumprir. Espera, confia, fica firme, que vai chegar uma hora, Deus vai dizer, vem cá, sai dessa prisão, faz a tua barba, bota uma roupa nova, sobe aqui para o andar de cima, porque eu vou colocar um anel no seu dedo, uma coroa na sua cabeça. Chegou a sua hora de governar. Vai chegar uma hora, pessoal. Não é no nosso tempo, se fosse. Não é do nosso jeito, se fosse. É do jeito de quem? Então, se você recebeu uma promessa, mas o que você vê é só peia, você só apanha, só perde. José passou por isso, se superou. E como eu costumo dizer, o bom não é o início e nem o meio, o bom é o fim. O fim é que é bom. O fim é de vitória, o fim não é de derrota. O seu fim não será de desgraça, o seu fim será de honra. Quem crê nisso, levante a sua mão, diga, eu recebo essa palavra na minha vida. Glorifica Jesus bem forte. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.